Olá pessoal, para nossa revisão trouxe aqui para vocês um vídeo. O que vai cair lá na VG? Ondas. Ondas com aprofundamento em ondas eletromagnéticas. Quem fez esse trabalho aqui já está garantido na VG, né? Porque tudo que vai cair na VG, ou quase tudo que vai cair na VG, tem como referência esse trabalho. Então, se você sabe calcular período, frequência, comprimento de ondas, velocidade da onda, né? Quem fez esse material aqui, ó, quem resolveu tudinho, tudo certinho, agora o que tem que fazer é só estudar por esse material que vai dar tudo certo. Agora, quando a gente fala ênfase em ondas eletromagnéticas, o que vai diferenciar, né? Qual o foco que a gente vai pegar? A gente vai ver que ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar, e quando elas estão nesse meio, em um meio que não seja material, ou o ar, né, que tem pouca matéria, a velocidade da onda ela é constante. Então a gente vai ter uma constância da velocidade da onda eletromagnética de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Tá? Então já a gente vai resolver alguns exercícios e eu vou estar mostrando para vocês. Outra característica que a gente vai estar trabalhando é em relação à mudança da frequência de uma onda eletromagnética. Se eu aumento a frequência de uma onda eletromagnética, eu estaria diminuindo o seu comprimento de onda. Se eu aumento o comprimento de onda, eu estaria diminuindo sua frequência. Vamos ver isso já já com mais detalhes. O que muda quando uma onda tem maior ou menor frequência? O que muda é que essa onda ganha mais energia quanto mais for a sua frequência. Maior frequência, maior energia, certo? Uma onda eletromagnética com bastante energia, ela é capaz de causar câncer em uma pessoa. De ionizar, ela é capaz de ionizar as nossas células, tá? De ionizar átomos de nossas células. Por isso que elas podem causar câncer. Essa ionização ela acontece porque as ondas eletromagnéticas com bastante energia, quando se chocam em um átomo, ele retira desse átomo os elétrons que compõem ali o átomo, fazendo com que esse átomo fique desbalanceado em relação às suas cargas elétricas, surgindo assim um átomo ionizado, e é isso que vai provocar o câncer. Beleza? Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Bom, quero alertar vocês ao estudo quanto à classificação das ondas. Então, dei uma estudada em relação à classificação das ondas. Nós temos ondas que, quanto à sua natureza, ela é onda mecânica ou onda eletromagnética, certo? Então, estudem aí o que é as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, já que o nosso tema vai estar mais voltado para as ondas eletromagnéticas. Então, temos a classificação das ondas quanto à natureza, direção de propagação, e direção de oscilação. Quanto à natureza, nós temos ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Quanto à direção de propagação, diz respeito a se essa onda se propaga em uma dimensão, duas ou três dimensões. Tá? Então, a direção de propagação seria unidimensional, bidimensional e tridimensional. Quanto à direção de oscilação, tem relação com a oscilação. Se essa onda ela oscila na mesma direção de propagação ou se ela está oscilando perpendicular à sua direção de propagação. Uma onda transversal é aquela que a oscilação
é em uma direção e a propagação é em outra, como é o caso das ondas do mar, onda num rio, na água. A oscilação é vertical e a propagação horizontal. Então, a classificação dessa onda quanto à sua direção de oscilação é uma onda transversal, porque ela oscila em uma direção, mas a propagação é em outra. E o que seria uma onda longitudinal? Quanto à direção de propagação, quanto à direção de oscilação, a onda ela é transversal ou longitudinal. Transversal é quando ela oscila em uma direção, se propaga em outra. Longitudinal é quando ela oscila e se propaga na mesma direção. É o caso das ondas sonoras, né? Onde o ar ele é expandido e comprimido na mesma direção em que a onda se propaga. Então, classificação das ondas, fiquem atentos, estudem isso. Outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, em que algumas pessoas têm dificuldade, é em como calcular o comprimento de uma onda. Tá? Como que calcular o comprimento de uma onda? O comprimento da onda é a distância entre dois pontos semelhantes e consecutivos de uma onda. Dois pontos semelhantes e consecutivos de uma onda. Então, a gente costuma dizer que seria a distância entre dois picos, porque dois picos são dois pontos semelhantes, né? Dois picos semelhantes aqui de uma onda. E são consecutivos. Então, se eu imaginar esse pico a esse pico, são dois pontos semelhantes? São, mas não são consecutivos, né? Temos um, depois temos o outro. Então, desse ponto até esse ponto, nós temos, na verdade, duas ondas, porque depois desse, são dois pontos consecutivos. Aqui nós temos três pontos consecutivos e semelhantes, formam duas ondas. Tranquilo? Outro exemplo aqui, tá? Você tem que ter a habilidade de olhar, saber quantas ondas tem e qual o comprimento da onda. Nesse exemplo aqui nós temos desse ponto até esse ponto 20 centímetros. Pelo desenho, quantas ondas nós encontramos aqui? Ora, se começa aqui, então, uma, duas, a terceira onda seria aqui. Tá? Mas como para até esse ponto, então na verdade nós só temos uma, duas ondas e meia. Então aqui nós temos 2,5 lambdas, ok? Que é igual a 20 centímetros. Então deu para me identificar quantas ondas tem ali, que são duas ondas e meias, e agora tem como eu identificar qual é o comprimento dessa onda. Basta eu fazer lambda 20 dividido por 2,5 e eu encontro que lambda é igual a 8 centímetros. Tá? Então, analisar uma figura e dizer quantas ondas tem e qual o comprimento dessa onda é o primeiro passo para a gente estar resolvendo questões relacionadas com ondulatória. Ok? Outro detalhe. Vou calcular a velocidade dessa onda, digamos. Vou calcular a velocidade dessa onda. Então, a velocidade dessa onda, como vocês sabem, velocidade é lambda f. Então, velocidade é igual a lambda f. Já sei que lambda é 8 centímetros. Detalhe, não posso deixar em centímetros, vocês sabem, vou converter para metros. Tá? Então, unidade de medida também é muito importante. Então, estudem esse material aí que vocês resolveram as questões, tá bom? Então, revisem por esse material aqui. Vamos direcionar agora a atenção para ondas eletromagnéticas. O que vai ter diferente na onda eletromagnética? Alguns detalhes, tá? Porque quando eu vou calcular a velocidade aqui das ondas eletromagnéticas, eu vou calcular da mesma forma. Velocidade é igual a lambda f. Então, eu vou fazer esses mesmos cálculos. A onda eletromagnética, quando ela passa de um meio para outro, ela também sofre refração. Então, quando há refração, passagem da onda de um meio para outro, aí é bom a gente lembrar também que
aqui ondas eletromagnéticas, né? São ondas que a frequência do meio 1 é sempre igual à frequência do meio 2. Então, quando uma onda passa de um meio para outra, a frequência não muda. Por que a frequência não muda? Porque a frequência depende da fonte de oscilação. Se a fonte de oscilação continua oscilando da mesma forma, então não importa em quantos ambientes diferentes essa onda passa. A frequência vai ser sempre a mesma. Agora, comprimento da onda e a sua velocidade vai mudar, mas a frequência é a mesma. Se a velocidade é lambda_f, então a frequência é velocidade sobre lambda. Então, logo, num fenômeno de refração, nós vamos ter que velocidade 1 sobre lambda 1 é igual a velocidade 2 sobre lambda 2, certo? Ondas eletromagnéticas acontece a mesma coisa, que foi exatamente o que vocês fizeram para resolver a questão número 12 da atividade que foi passada para vocês. Ondas eletromagnéticas. O que eu devo lembrar sempre, não posso esquecer, que uma onda eletromagnética ela é a combinação de dois tipos de ondas, ondas magnéticas e ondas elétricas, onde a variação de uma cria a outra variável, como a outra que está sendo criada também está variando, cria a primeira. Então, as ondas eletromagnéticas, elas uma suporta a outra, uma dá condição para que a outra exista. Beleza? Deixa eu ver só uma imagem aqui. Observem esse caso aqui. Eu tenho uma onda elétrica, tá? A onda elétrica. Então, quando eu vario a minha onda elétrica, eu estou variando a magnética. Quando eu vario a magnética, eu vario a elétrica e varia a magnética. Uma dá condição para que a outra exista. Então, não esqueça, né? A variação de um campo magnético cria um campo elétrico, variação de um campo elétrico que cria um campo magnético. Importantíssimo também a relação do espectro eletromagnético. A onda, ela viaja no espaço sempre com a mesma velocidade. Qual que seria a velocidade? Velocidade c, que é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da onda, não muda. Agora, o comprimento da onda muda e a frequência também muda. Então, quando o Sol emite luz aqui na Terra, emite ondas eletromagnéticas para a Terra, nós conseguimos ver esse espectro aqui, que é o espectro da luz visível. Tá? Esse espectro vai desde 700 a 400 nanômetros. O que é esse nanômetro? Nanômetro é 10 elevado a menos 9. Tá? Então, vai de 700 vezes 10 a menos 9 até 400 vezes 10 a menos 9 metros. Ok? Então, o comprimento de onda que nós enxergamos, ele é muito pequenininho, da ordem de nanômetros. Mas nós temos ondas bem maiores, da ordem de 10 elevado a 7. Tá? Então, a velocidade da onda não muda, né? A velocidade é constante, mas o comprimento da onda muda. E quando o comprimento da onda muda, a frequência também muda. Já que eu sei que velocidade é igual a lambda_f. Se velocidade não muda, quando o comprimento de onda aumenta, então a frequência diminui. Quando a frequência aumenta, quem diminui é o comprimento de onda. E é o que a gente observa aqui no espectro eletromagnético. Tá? Então, nós temos no espectro eletromagnético, nós temos ondas de rádio, micro-ondas, ondas no infravermelho, ondas no visível, que é uma faixa bem estreita, que nossos olhos são sensíveis a esse tipo de onda. Nós temos a ultravioleta, ondas de raio-x e ondas de raios gama. Nesse espectro, observa,
A onda de rádio, aqui nós temos o comprimento da onda e ali em cima nós temos a frequência, tá? Então, observa que a onda de rádio, ela tem uma frequência de 10 elevado a 5. E qual é o comprimento dessa onda? 10 elevado a 3. É uma onda de 1000 metros de comprimento, certo? Onda de 1000 metros de comprimento. E a frequência 10 elevado a 5. Quando eu vou para a direita, observe que as ondas vão aumentando sua frequência. Olha a frequência no infravermelho, já é 10 elevado a 13, aumentou, tá? Onda de rádio era 10 elevado a 5, onda de infravermelho 10 elevado a 13. A frequência aumentou. Olha o que aconteceu com o comprimento. Uma onda no infravermelho tem um comprimento de 10 elevado a menos 5. Ondas de rádio, 10 elevado a 3. Onda no infravermelho, 10 elevado a menos 5. Eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Beleza? Algo que a gente deve estar, quando vocês forem estudar o espectro eletromagnético, observem que tem um efeito causado por essa variação na frequência das ondas. Quanto maior for a frequência, observem aqui, ó, indo da esquerda para a direita. A frequência está aumentando, o comprimento de onda está diminuindo. Quanto maior for a frequência, não esqueçam isso, quanto maior for a frequência, maior a energia que essa onda carrega. Como eu falei antes, quanto maior a energia, maior capacidade de causar impactos nos seres vivos, né? Até ao ponto de causar câncer. Então, e alterar até o código genético desses seres vivos. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Certo? Não esqueçam isso. Então, quem tem mais energia nesse espectro aqui? Os raios gama. Eles são mais energizados, têm mais energia. Então, não se deve se expor a esse tipo de raios. Raio-X também tem muita energia, não se deve ser exposto a raio-X por longa duração, tá? Então, não deve-se ser exposto a raio-X por longa duração. Ondas ultravioletas causam câncer também. A gente fica mais confortável nessa faixa de onda do visível, que já não causam tantos danos, tá? E essas outras frequências abaixo do visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, a gente está submetido a elas o tempo todo, mas não são prejudiciais, ok? Então, as ondas lá do nosso micro-ondas, né? O nosso aparelho de micro-ondas recebeu esse nome de micro-ondas justamente porque ele usa onda na faixa de frequência de 10 elevado a 10 Hz. Ok, pessoal? Então, mais algum detalhe para colocar para vocês? Bom, era isso, tá? Então era isso. Vamos resolver aquelas. Só dar uma olhadinha aqui naquelas questões que eu passei para vocês, que vai ser base também para nossas questões na nossa VG. Cadê as questões que não chegam? Aqui. Pessoal, passei para vocês a questão número 3. Então, vai cair questões nesse estilo. Qual o comprimento de onda correspondente a uma estação de rádio AM de frequência 1000 kHz? Bom, como é que eu resolvo isso? Ele quer o comprimento de onda. Ora, vamos só lembrando aqui que velocidade é igual a lambda f. Eu já sei a questão aqui. Se é, lembrando, se ondas eletromagnéticas, eu sei que a velocidade eu já sei, a velocidade é c, que é 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A frequência, a questão deu 100 kHz. Então, só falta eu encontrar lambda. Então, só organizando, lambda é igual a velocidade é a velocidade da luz, que é c, dividido pela frequência. Então, lambda aqui seria comprimento, 3 vezes 10 a 8. Frequência, a frequência é de 1000 kHz. Quilo é 10 elevado a 3. Então, nós teríamos aqui, 3, nós temos 3 zeros.
E aqui nós temos do quilo também tem mais 3, que é de quilo, é de 1000. Então seria 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós teríamos 1 vezes 10 elevado a 6. De novo, por que que é 6? Porque aqui nós temos 1000, que é 3 zeros, e quilo, que também representa 1000, mais 6 zeros. Então nosso lambda seria igual a 3 vezes 10, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, 8 menos 6, 2. Então, nosso lambda é igual a 300 metros. Ok, pessoal? As questões vão estar nesse estilo aí. Beleza? Calculando o comprimento de onda. Então, basta você lembrar dessa equação fundamental aqui da onda. Pessoal, era isso, tá? É um conteúdo bem simples, bem tranquilo. Basta vocês estudarem pelo material que vocês resolveram as questões e dar uma lida aqui nesse capítulo, né, nas partes mais importantes aí, tendo foco a energia do espectro eletromagnético, quem tem mais energia, quem tem menos energia, estando atento aí de que a velocidade dessas ondas eletromagnéticas no vácuo ou aqui na atmosfera é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E vocês vão realizar uma excelente avaliação. Então era isso e até mais.